Boa noite, pessoal. Boa noite, salve Maria, sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia de live especial aí para vocês. Boa noite. Ok, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Então, hoje nós vamos falar sobre planejamento e organização no homeschooling. Certinho, pessoal? Hoje nós temos uma convidada, que é a Maia, dos Carinhos da Maia, para a gente conversar e partilhar sobre como é isso tudo dentro do homeschooling, como conciliar rotina, planejamento e ainda ser uma mamãe, cuidar da casa. Vamos partilhar um pouquinho sobre isso. Só lembrando, no dia de ontem nós tivemos com a Emília, onde a gente partilhou sobre os benefícios do homeschooling, né, que são imensos. A gente pode perceber que a vivência familiar, ela traz uma grandeza para nós, né? Então a gente fica bem contente, bem feliz com os benefícios, né? E a Emília também tem alguns anos aí de experiência junto com seus filhos. A filha dela também, a Clarissa, já tem uma bagagem aí tão bonita dentro da história deles, do homeschooling deles. Então foi bem bacana a partilha. Se vocês quiserem assistir, tá salvo aí no nosso IGTV as duas outras lives. A primeira, onde a gente falou sobre o porquê optar pelo homeschooling, a de ontem, que foi os benefícios do homeschooling, e hoje sobre os planejamentos, organização dentro do homeschooling, tá bom? Então, convidem aí mais pessoas, vão falando, vão partilhando, entrem no nosso grupo lá no Telegram, para quem ainda não entrou, para a gente partilhar lá também. E no último dia dessa live, nós vamos ter uma surpresinha para vocês, para todos que participaram e que estão lá no nosso grupo no Telegram. Vai ter uma surpresa bem especial para vocês, tá? Fiquem ligadinhos, lá no último dia da live a gente vai falar para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O padre Claudemir está ali também presente. Sua bênção, padre. Sua bênção, que bacana, padre. Amanhã a gente vai estar com o senhor. O padre Claudemir vai estar conversando conosco amanhã, na live de amanhã, gente. Não percam. Então, vamos lá, vamos ver se a Maia já está por aqui. Ela já assinou ali. Pra gente. Oi, Maia, pode convidar. Pode enviar o convite para entrar na live conosco. Tem um bebezinho aqui. Que bacana, gente. A gente está bem contente com a participação de vocês. Estamos recebendo bastante mensagens. Queremos ajudar o máximo possível aí vocês. Vamos ver. Cadê a Maia? Logo vai entrar a Maia. Boa noite! Seja bem-vinda! Obrigada, é um prazer. E muito obrigada pelo convite. Eu acompanho vocês já há um bom tempo. E é uma honra estar conversando com vocês um pouquinho essa noite. Que bacana, para nós também. Bem contente que você aceitou o convite para a gente conversar, para a gente partilhar. Eu também acompanho, vejo aí quando dá, vejo tua história ali, as meninas sempre ali, divulgo. Olha, Maia tem muito material lá, vamos lá. É verdade. Então, Eu tenho um pouquinho de dificuldade em fazer live a duas, porque parece que sempre dá algo errado. Me falem se tá tudo bem aí, se vocês estão me vendo, dando para ouvir direitinho. tá, nós estamos escutando bem, vocês estão escutando bem aí? Deixa eu ver se o pessoal diz aí como que tá. Nós estamos te
vendo bem? Te escutando bem também? Tudo ok? Então tá, vamos lá. Então vamos lá, né? Vamos trocar aí as nossas figurinhas. Estou à disposição de vocês. Então a gente só vai desativar aqui os comentários Para ver melhor a Maia. para ficar mais pertinho com a gente. Então, Maia, para nós, quem é você? O que você faz? Vou me apresentar aí brevemente, né? Eu sou... Aqui na internet eu acabei ficando conhecido como Maia, né? Porque é uma abreviação que uma amiga me chamava e por ficar mais curtinha acabei adotando, né? Como Maia, mas eu me chamo Maiara, eu tenho 37 anos, sou casada com o Kleber há 12 anos, quase 12 anos. E nós temos 8 filhos, né? Nós temos 4 no céu. Eu estou gestando a Helena, de quase 30 semanas, e nós temos o José Francisco, de 6 anos, a Rafaela, de 4, e a Clara Maria, de 2. De 2 em 2 anos aparece um bebezinho por aqui. E aqui no Instagram mesmo eu comecei mais em busca de informação, e comecei partilhando um pouco, né, do que eu tinha mesmo, do que eu fazia para os meus filhos. O Carinhos da Maia acabou sendo uma consequência mesmo, assim, algo que aconteceu, né, não foi algo planejado. Uma amiga minha, a Jana, eu compartilhava no meu perfil pessoal mesmo. E aí ela falava, né, por que você não coloca algumas coisas, né, à disposição também para as pessoas comprarem? Porque é uma forma de você se ajudar também, né? Porque a mãe homeschooling, ela tem uma lista de livros que não acaba mais. e eu vivi aqui na luta, né? E ela falou assim, porque aí você pode, né, arrecadar alguma renda para você adquirir seus cursos, seus materiais. E aí eu falei, vou tentar. E aí o Carinhos da Maia surgiu, né? E é uma forma de ajudar e ser ajudada mesmo. Sim, é bem isso, né? Então, hoje, com o nosso tema, nós vamos falar aí sobre planejamento, né, e organização. Então, pode ser a tua experiência aí, qual é a tua vivência aí referente a organizar o planejamento aí dos teus filhos, o que você faz, se é fácil, é difícil, se é complicado, me diz aí o que você acha. Eu vou começar assim, bem lá do começo, né? Vou tentar ser bem breve. Porque eu falo assim, que o homeschooling, a educação domiciliar, eu acho que quando a gente começa, a gente vive um processo. Aqui o nosso discernimento, eu falo assim, que as famílias que começaram há alguns anos atrás, têm a vantagem de ter tido mais tempo para poder fazer assim, um discernimento mais calmo, porque quando tem muitas informações disponíveis, parece que mais confunde do que ajuda, né? Então, às vezes a gente já está muito confusa e fazer um discernimento onde você tem que separar ali, entender, se situar no que está acontecendo. Então, o nosso discernimento, eu comecei quando eu ainda estava praticamente gestando o José Francisco, que é o nosso primeiro filho nascido. E na época, nós sempre acompanhamos as notícias, né? A vida, né, da sociedade de um modo geral. E foi uma época que começou a ficar muito exposto a algumas problemáticas que estavam apontadas nas escolas, não só a questão da educação, mas da deseducação, né? Que eles estavam sendo expostos. E aí nós começamos a nos questionar, né? Como que nós faríamos? Como nós educaríamos essa criança que Deus estava nos confiando, né? E aí nós discernimos pelo homeschooling, pela educação domiciliar, antes mesmo de conhecer. Né? Nós nunca tínhamos tido contato com nenhuma família que tivesse a educação domiciliar. Foi um dia mesmo, eu conversando com meu esposo, nós estávamos comentando uma notícia da época, e eu comentei com ele, fiz a seguinte palavra, a seguinte frase. Né? Eu falei para ele assim, nossa, se nós quisermos bem educar os nossos filhos, nós teremos que educá-los em casa. E aí, né, foi assim, algo
quase que um sopro divino, né? E nisso ficou, ele era bebezinho ainda. E aquilo começou a me incomodar, né? E comecei a me perguntar, por que não? Né? Por que não? E aí eu comecei a perguntar, será que existem pessoas que fazem isso? E na internet, na época, eu fiquei do homeschooling nos Estados Unidos, em outros países. E eu pensei, poxa, se lá eles fazem, por que não, né? Por que nós não poderíamos fazer? E eu acho que justamente por causa desse cruzamento de dados, de pesquisa que existe na internet, começou a aparecer uma propaganda do Carlos Nadalim na época para mim. Né? Ele estava lançando um curso, e aí as coisas foram acontecendo. Né? Eu falei assim, poxa, eu vou adquirir esse curso. Na época ele me deu uma bolsa, um desconto, e eu consegui adquirir, e aí a gente começou. Né? E aí, com o curso, né, eu comecei a ter contato com outras famílias que estavam fazendo isso também. E aí a coisa foi andando. Assim, a gente discerniu antes mesmo de saber que essa possibilidade existia. Então eu acho que foi mais fácil, né, mais tranquila. E aí aqui, eu sempre comento com as mães, né? Às vezes elas falam assim, nossa, como ensinar várias crianças ao mesmo tempo? Eu não sei explicar como não é ensinar com várias crianças ao mesmo tempo, porque aqui as aulas sempre foram com o bebê. Porque eu comecei com o José Francisco, ele tinha uns 2 anos e meio. A Rafaela, minha segunda filha nascida, ela já tinha nascido, ela tinha uns 6 meses, mais ou menos. Então sempre foi com o bebê na aula, na hora dos estudos. E aí, assim, a gente vai se adaptando, né? Eu sempre falo com as mães assim, tranquiliza seu coração, porque a maioria das dificuldades, elas nascem na nossa cabeça. Às vezes elas nem existem de fato, né? Nós temos a tendência de complicar muito as coisas. E eu já fui assim, né? Como eu te disse, às vezes é um processo que a gente vai vivendo. Quando eu comecei, eu tinha uma mente assim totalmente escolarizada. E eu falo com as mães que quando elas me procuram, eu falo com elas, eu sei exatamente o que você está passando, porque eu já passei por isso. Né? Eu começava a pensar, me questionar, que apostila eu ia usar, que currículo ia seguir, o que eu devia ensinar. Né? E comecei a me questionar por isso. E aí, conforme foi andando, foi acontecendo, a gente vai se encontrando, a gente vai entrando num ritmo que é bem próprio da família. Que eu falo que não existe uma educação domiciliar, né? Cada família tem a sua. Claro, com as particularidades, né? Com as semelhanças. Né? Porque você está ensinando crianças pequenas, você tem aquelas coisas que são muito... são de praxe. Você vai ter que ensinar uma criança a ler, você vai ter que ensinar uma criança a compreender, a escutar, né? Noções básicas de espaço, noções de conceitos matemáticos. Então tem aquelas coisas básicas mesmo, que independente da criança frequentar a escola ou não, ele faz parte até da vivência, né? Mas tem coisas que depois você vai descobrindo que você não tem aquela necessidade de ensinar da mesma forma que é na escola. Você adquire um ritmo muito próprio, né? Então a nossa experiência de organização foi assim. Ela não nasceu pronta, ela foi acontecendo e foi amadurecendo, com dias muito difíceis e com dias também muito alegres, muito proveitosos. E a gente vai aprendendo assim, a remar nesse mar, né? Alguns dias com águas mais agitadas e alguns dias com as águas mais tranquilas, mais calmas. Isso mesmo. É a mesma coisa que foi com a gente, né? Nós também temos uma vivência escolarizada, tínhamos a escola, né? Achávamos que, né, aquela estrutura escolar, mas graças a Deus para nós, assim, já nos primeiro tempo que a gente começou a ver do homeschooling, a gente viu, não, é esquecer escola, ver tudo de novo, vamos estudar, e nós já tínhamos as crianças, né? O Ícaro foi o mais velho, né? E a Kiara também pequenininha, depois o bebê, então também passei por toda essa fase, o bebê no colo, dando
aprendendo os sonzinhos das letras e outro fazendo outra atividade, né? Então a gente sempre teve crianças. E esse maior, acho que, não sei se é medo, né? Que tem medo, receio de dar conta, né? De não conseguir dar vários filhos, né? Então isso a gente vê que é na natureza da casa, né? O que vai acontecendo na família, tranquilo, as primeiras organizações de rotina, de planejamento, foi muito tranquila também, porque a gente foi vendo a nossa realidade, o que nós damos conta, né? O que nós podemos fazer, né? Tinha a questão que nós não temos tanta condição financeira de comprar livros, e a gente ficava vendo tantos livros assim, mas Ah, tá. Meu esposo tá falando aqui que tá com um pouco de eco. Eu vou tirar o foninho, porque eu acho que pode ser o meu foninho. E aí, pra mim ver se melhora. Porque como tá sem o fone. Oi, agora ficou. Agora sumiu o teu Isso. áudio. Tá bem baixinho agora o meu áudio. Vê se ficou dando eco para vocês. Oi, agora ficou cortando. Ficou mudo? Ai, ai, ai. Agora dá para escutar. Deu pra ouvir você. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver agora. Estão me ouvindo agora? Sim. Então, como eu falei, assim, aos pouquinhos, né? Cada família é única, vai ter uma organização, cada filho é único, e a questão de planejamento, rotina, materiais tem que ser construído também, né? E nós também passamos, como você falou, essa fase de não ter opções, não foi mais fácil, a gente seguiu aquela linha, né? Descobrimos aquilo e já abraçamos, né? Nós abraçamos aqui a questão da educação clássica, então a gente foi estudar tudo que envolvia a educação clássica, como que era, como que foi, se tinha algumas crianças que já estudavam dessa maneira. Então, a gente só focou naquilo e entender um pouquinho das coisas, do desenvolvimento natural das crianças, das fases que eram importantes de desenvolvimento, né? Fase de pré-alfabetização, vamos focar na pré-alfabetização. Fase de alfabetização, vamos focar na alfabetização. E assim vai decorrendo, né? Eu vejo que um dos principais medos das mães é justamente nesse período de desescolarização, né? Porque, né, todos nós já estamos com aquela mentalidade escolar impregnada em nós, né? Que fez parte da nossa vida. Então, onde que entra na primeira série, lá no fundamental, já tem um monte de caixinhas e uma sequência já cheia de atividades para seguir durante todo o ano, né? Mas muitas mães, se colocassem no lugar do professor que está lá na escola, né? Quando aquele professor pega o planejamento dele, né? Ali o cronograma anual dele, o planejamento anual, todo o conteúdo programático, né? Que vai para aplicar, com certeza, né? Olha, pouquíssimos professores que conseguem aplicar totalmente, seguir certinho aquele currículo, né? Aquele planejamento anual. Então, muitas vezes, os professores não dão conta também, né? Então, os pais... será que eu vou dar conta? Mas essa é a mesma pergunta que os próprios professores fazem quando eles pegam quando cai na mão deles aquele conteúdo programático para aquele ano, né? E quantos de nós, é só olhar para a nossa história na escola, quanta coisa o professor chegava na sala, passava lá no quadro, aprendeu, não aprendeu, toca o barco para frente, né? E te vira na prova. Então, a gente ficava estudando para tirar uma notinha boa na prova para passar, né, de ano. Não aprendia, não tinha assim aquele gosto, não era incutido em nós o gosto pelo estudo e por aprender, né? Então, assim, eu vejo que esse é um medo dos pais, né, de não dar conta, mas é porque olham somente a sua própria história, né, e não querem trazer aquela realidade, aquela quantidade de planejamento que há na escola, aquele organograma, tudo certinho, se não der isso, vai fazer isso.
sendo que em casa é totalmente diferente, porque o olhar é individual, né? O ritmo é individual, não precisa pressão, e daí aquela coisa assim, mas meu filho já tem 6 anos, ele precisa estar lendo, né? Como se tivesse tudo errado se o filho com 6 anos não está lendo. Calma, às vezes não é uma habilidade, né, dele, Da a leitura. criança, né? Mas às vezes ele tem mais desenvolvimento nos números. Às vezes ele está muito mais adiantado nos números, mas às vezes ele está um pouquinho abaixo na leitura. Mas é uma coisa natural dele, né? E a gente consegue ter em casa esse tino, esse olhar, né, individual para a criança e saber aproveitar as suas habilidades. E o bom, né, de casa também é que, né, para tranquilizar a rotina, ela fica muito flexível, né? Que nem, por exemplo, na escola, né? Ela entrou 7h30 da manhã, saiu 11h30 da manhã, né? Ou se fica o período integral, a criança fica totalmente entregue lá. Em casa, por exemplo, né? Quando chega a dar algum imprevisto, né? Com a mãe tá sozinha em casa, chegou uma visita, né? E aí, chegou uma visita. Como que tu faz? Como que tu faz? É verdade. Aqui, assim, eu falo que cada um dos meus filhos vão ter uma experiência diferente na educação domiciliar. Porque o José Francisco, quando ele começou a fazer atividades, só ele fazia atividades. E como a Rafaela era bebezinha, às vezes coincidia, por exemplo, dela tirar a soneca naquele horário. Eu aproveitava o momento da soneca dela para poder trabalhar com ele. Então foi um ensino mais tranquilo, mais fluido, né? Ele até respondeu assim, na questão da leitura, ele com 4 anos ele leu o primeiro livrinho dele. E hoje ele já tem uma fluência de leitura que as tabelas, né, do MEC, né, essas pesquisas que eles colocam como uma fluência de leitura de um aluno de 2º ano do ensino fundamental. Mas, por exemplo, a Rafaela, que é a minha segunda filha, ela já teve uma mãe educadora completamente diferente, porque eu já tinha uma mente também mais desescolarizada. Eu também já respeitei mais no sentido, porque com o José eu comecei com 2 anos e meio, no início foi muita frustração, porque ele era muito novinho, mas eu não tinha noção disso, né? Era o primeiro, eu estava começando, né? Seguia ali algumas dicas que eu hoje não seguiria jamais, né? De às vezes ensinar coisas que ele era um bebê quase, né, de 2 anos e meio. Mas como ele foi estudando e a Rafaela sempre esteve ali com ele, muita coisa, quando eu comecei a trabalhar com ela aos 3 anos e pouquinho, ela já sabia. Então a gente pôs etapas, porque ela via o irmão aprendendo. E aí ela já sabia, não tinha por que eu trabalhar de novo com ela, às vezes a gente só revisava, né? E ela, por exemplo, ela está com 4 anos, quase 4 anos e meio. Agora que ela está tendo algumas palavrinhas, porque eu vi que ela já não tinha tanto aquela vontade, aquela aptidão que o irmão tinha, né? Então, ela, o que eu trabalhei com ele nessa idade, eu ainda não trabalhei com ela, né? Porque é uma criança que tem uma aptidão diferente da dele, né? E que exige uma abordagem diferente. Uma coisa que eu falo com as mães e que no meu perfil pessoal, que é onde eu compartilho as atividades do dia a dia mesmo com os meninos, eu falo assim, não tenha pressa de avançar. Respeite o tempo da criança. Porque a gente não está numa corrida, né, para saber quem lê primeiro, quem desenvolve mais rápido, se é o meu filho, se é o filho da outra família. Não, cada pessoa é única, né? E cada filho é único. E eu falo que a Clara Maria, que é a que está com 2 anos agora, com certeza vai ter uma mãe muito mais tranquila, uma mente muito mais desescolarizada do que os irmãos tiveram. E a Helena, eu acho que vai ser diferente também, porque cada filho que vai chegando, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo. Então, eu falo assim, que aqui a gente passou por algumas etapas, né, de mudança. Eu até separei os planejamentos, que eu fiz o primeiro, depois o segundo, depois eu vou até mostrar para vocês, que assim, a gente vai mudando,
né? E até a forma da gente olhar o planejamento, que é igual o Diego falou, né? Às vezes o professor ele vai lá, faz o planejamento, ele tem toda ali uma carga horária a ser cumprida, mas existem muitos imprevistos. E na família também existe, né? Na nossa rotina também existe. Por exemplo, igual a Helena, vai nascer agora, né? A Clara Maria, que tem 2 anos, ela sempre fica um pouquinho mais carente. Então, a rotina, ela tem que ter aquela flexibilidade para dar a saúde emocional para todo mundo, né? Para a mãe, para o esposo e para os filhos também. Então, o que eu faço aqui, né? Quando chega um bebê, a gente sempre tira algumas semanas, assim, para ficar mais tranquilo. E a única coisa que a gente mantém, que a gente não deixa de fazer, é a leitura em voz alta. Porque é um momento, assim, quase de diversão. A gente nem encara aqui em casa como um estudo. É quase como um momento de lazer mesmo, né? As crianças gostam. Então, aqui na rotina, eu sou uma dona de casa, né? Como muitas, que não tem ajuda extra, né? Não tem uma pessoa para vir ajudar a limpar. Então, você tem que ver ali o que você consegue adequar. Então, mesmo que surjam os imprevistos, né? Igual o Diego falou da visita, a gente hoje recebe com muito mais tranquilidade. No início, eu ficava assim meio neurótica, né? No sentido de falar assim, ai meu Deus, nem eu queria ter feito as atividades no horário que a gente costuma fazer e não deu. Às vezes a minha mãe liga, né? Porque a gente fala quase todos os dias. E a minha mãe, como eu, fala muito. Então, se ela liga no momento das atividades, então às vezes a gente, né, conversa, o tempo passa e a gente tem aquela prioridade, né? Eu uso um lema aqui em casa e que eu falo com as mães, né? Primeiro as pessoas, depois as coisas. Então, a gente tem essas prioridades. Se um bebê está chorando, está precisando da atenção, né? A gente para um pouquinho, dá atenção primeiro para o bebê, acalma, né? Dá atenção para aquele filho que está com maior dificuldade. E as crianças, elas vão crescendo nesse ambiente de compartilhamento também da mãe, da atenção, né? De cuidado com o outro, de respeito com o outro. Então, eu falo assim que a educação domiciliar muda a vida da família inteira, né? Então, hoje, eu já lido assim, com os imprevistos de uma forma mais tranquila. Porque 1 hora e meia de atividades, no dia que a criança está disposta, às vezes você trabalha tanta coisa que compensa uma semana inteira de estudos. É bem Né? isso. Então, quando acontece um imprevisto, hoje eu já não fico assim naquela loucura que eu tinha da época de escolarizada, mais escolarizada, porque eu falo que eu ainda não sou totalmente, né? Eu acho que é um processo. Mas hoje eu já encaro com mais tranquilidade, né? Igual agora que eu estou entrando no final da gestação, já tem os dias que está mais cansado. Às vezes a gente opta por ficar no jardim, por respirar um pouco, né? Por fazer as ações lá, às vezes a gente faz o nosso oracional no jardim. Então, assim, a gente vai aprendendo que aprender não requer uma mesa, um lápis e um caderno somente, né? Claro, tem o seu espaço, tem o seu momento, tem a sua importância, mas aprende-se o tempo todo, em qualquer lugar, né? Então, tá nesse ambiente de tranquilidade, de acessibilidade, né? Formar primeiro o homem para depois formar o intelecto, né? Ordenar bem a prioridade das coisas ajuda muito. Mas eu falo também com as mães que elas não se desesperem, porque a gente não consegue esse pensamento da noite para o dia. Né? Eu já estou aí nessa vivência mesmo, efetiva de educação domiciliar há 4 anos. Né? E eu ainda me considero ainda escolarizada. Né? Aí a gente tem aqueles momentos de se questionar, nossa, será que é assim? Né? Será que o ideal é assim? Né? Mas isso também faz bem, porque quando a gente se questiona, a gente avalia com mais bom senso, né? Buscando um entendimento, um discernimento mesmo ali. E isso só faz bem, né? Discernir é muito bem, é muito bom. Porque às vezes o que funciona na casa do outro não funciona na sua casa.
Então, você vai encontrar o seu ritmo. É só ter paciência, né? E focar no objetivo. Igual aqui, eu faço planejamento mais para me guiar. Mas como as professoras na escola, dificilmente eu chego no fim do ano e cumpri tudo aquilo que eu me propus, porque outras coisas surgiram, outras curiosidades. Às vezes a gente lê um livro e quis aprender sobre outros assuntos e tudo bem, né? Quando a gente vai trabalhar com a criança um assunto que é o interesse dele, é mais prazeroso e surte muito mais resultado do que às vezes você ficar tentando incutir ali só porque você colocou no planejamento. Então, acho que o planejamento, né, como é o tema de hoje, ele é importante, ele tem o seu lugar, mas ele deve ser um auxílio, ele não deve ser algo que te impede, né, que te trava. Ele deve ser algo que vai te ajudar a andar com mais tranquilidade. Mas não tenha medo, às vezes, de soltar um pouco o planejamento em prol de um interesse da criança, né? É isso mesmo. Não, é justamente o que você falou, assim, né? Super importante mostrar isso para as mães, para quem está nos vendo, que o planejamento a gente fala aqui que é aquela bússola, né? Que vai nos guiar. Só que às vezes no meio do caminho a gente vai para um lado, vai para o outro, mas a gente está naquele trajeto, né? Só que é importante, como você falou, valorizar a pessoa, né? Aquele momento, aquela criança, aquela fase que está, né? Então, a gente cria ali o planejamento, que precisa ter um norte para o que vai fazer em português, o que vai fazer em matemática. Eu já tenho os meus maiores, então a gente tem uma cargazinha um pouco mais, né? Porque e também foi durante as experiências com eles que a gente foi vendo, porque foi avançando e foi exigindo de nós também essa questão de estudo, de a gente aprender para aprender e ensinar. Então, assim, foi muito bacana também na nossa história esse processo de escolarizar. Muita coisa que a gente aprendeu que não tinha noção, que não sabia, né? E a gente foi criando ali junto com as crianças essa atmosfera, né? Então, a gente sempre fala que primeiro Deus, né? Primeiro a nossa oração. Se nós fizemos a nossa oração, a nossa entrega, as crianças rezaram, ótimo. Depois a gente vai para a nossa pequena rotina ali da manhã, para os estudos. Deu certo uma questão? Bola para frente, vamos fazer outra. Terminou? Ok, começa outra coisa. Então, assim, é sempre assim, né? Primeiro Deus, depois as pessoas, depois as coisas. Até há muita preocupação, às vezes, das mães é como conciliar com um monte de criança, bebê pequeno e a casa, né? Falei, a casa a gente vai dando um jeito. Aqui, pelo menos, a gente é em muitos, então todo mundo ajuda. Eu tenho um cronogramazinho ali que cada dia da semana alguém lava, outro enxuga, alguém passa o pano no chão, alguém lava o banheiro. E é assim, é se planejar, né? E uma coisa que às vezes eu comento com as mães que procuram muito entender, e elas já vêm prontas assim, o que meu filho de 8 anos que tá na série tal precisa? Tipo, calma, calma, mãe. Vamos ver como que é a sua família, qual é a sua rotina, como que é o temperamento dessa criança, se ele tem uma dificuldade, se tem uma habilidade. Então, assim, já vem com aquele sistema de série, né? De ano, né? Então, eu entendo, porque a gente passou por isso também, né? Mas a gente sempre procura auxiliar, dizer, calma, educação domiciliar não é escola dentro de casa. É a tua família, é os teus filhos ali do lado de você. Às vezes, um livro que vocês leem junto, né, em voz alta, às vezes vocês podem estudar tantas coisas a partir daquele livro. É história, geografia, daí vai para o quintal, começa a ver a questão das aves, né, a beleza dos pássaros, ali, biologia, ciências. Nossa, você contempla muita coisa, né? E eu digo isso até com propriedade, porque nós temos o Igor, que é mais velho, né? Ele tem 13 anos e todo mundo se surpreende, olha como que ele lê, que ele gosta, mas esse é o que nos chama assim, a atenção, porque a gente quis incutir nele o amor mesmo, o amor a estudar, o amor a aprender, e tudo isso para a honra e glória de Deus, né? Ó, você vai aprender isso
para a honra e glória de Deus. Você vai fazer tal coisa, vai ler tal livro, para que agrade a Deus. Então, esse livro que você está lendo agrada a Deus? Agrada. Então, estude, vai fundo, vai um passo de cada vez. E assim, é super natural hoje a nossa rotina, a nossa disciplina em casa, porque as crianças estão nesse ritmo e eles ajudam. Eles já por si só pegam os seus livros, pegam os seus cadernos, vêm nos questionar quando surge a dúvida. Às vezes eu estou lá estendendo a roupa, vem um com um caderno ou com um livro, eu não entendi isso daqui. Então é algo super natural do nosso dia, né? Então eu entendo que às vezes as mães não conseguem entender isso quando a gente explica, né? Então por isso que é bom essa partilha que nós fazemos, para elas verem que não é um bicho de 7 cabeças. Que na vivência do lar acontece, você aprende, né? E é muito importante saber que não há problema algum em voltar atrás do zero, né? Se a criança não aprendeu, volta, né? É a mesma coisa que, tipo, isso que é um probleminha que há na escola, né? Tem muita... A gente passou por isso, que nosso filho estava na 3ª série, né? Quando ingressou na 3ª série, né? O Igor, né? No ano de 2015. Poxa, em casa, nas atividades extras ali, que nós podíamos chamar de after school ou de homeschooling parcial desde 2013 a 2015, mas a gente prefere não chamar porque não era mais do que a nossa obrigação, né? Dar aquele complemento enquanto ele ia na escola, né? Nós éramos muito atentos à qualidade de educação que ele estava tendo e às capacidades dele. Então a gente, né, já complementava. Então em casa eu dava muita aulinha de matemática para ele. E em 2015, né, ele já estava fazendo regrinha de 3, ele já tinha 7 para 8 encaixado anos. já o que é a divisão de fração e tudo certinho, né? Dominava bem já as 4 principais operações ali da aritmética. Então, e na escola eles estavam lá pedalandinho ainda na tabuada, né? Nem na tinham matemática. visto ainda bem. E quantos ainda que chegavam na 3ª série, e coitada da professora, né, ficava lá tentando ensinar as crianças o alfabeto ainda, que mal e mal sabiam escrever o nome sozinha. Então, poxa, enquanto isso, aquelas crianças que tinham mais, né, que despontavam mais habilidades, ficavam deixadas de lado, porque a professora tinha que atender às demandas principais ali, que veio da 2ª série, né, sem saber que não pode reprovar mais, né, então agora passa a bola para frente, o professor da próxima série que se vire. Né? Então, assim, e quantos, né, em meio disso tudo, e o meu filho, né? Qual que é a minha responsabilidade perante isso? Né? Então, a gente via que essa coisa de trazer para casa, essa liberdade de, opa, assim como fluem muitas coisas, às vezes outras coisas também não vai. Daí você tem que ficar mais tempo com ele ali, até engrenar. E uma hora, e a criança tem o seu tempo. E a partir do momento que ela aprende a gostar de estudar, e esse que é o desafio principal dos pais, né? Incutir na criança o amor ao estudo. Né? Isso, quanto mais cedo conseguir, melhor, né? Mais vai fluir. Porque daí, o benefício da rotina, a gente vê isso por causa que vai se tornando o hábito, né? A disciplina e a rotina, né, colabora muito para gerar o hábito. Então, assim, é o hábito da leitura. Então, aqui em casa, a gente tem que brigar com eles para eles largarem os livros. Levanta de manhã, já quer pegar o livro e continuar. Não é a hora de leitura. Vai comer primeiro, vamos rezar. Vai tomar café. Ou, beleza, fizemos da noite, vai lá ver, tá escondidinho lendo o livro lá e... vai dormir agora, já chega. Deixa pra mim. Né? Eles leem livros, né? Então, assim, e isso, depois, claro, né, a gente briga ali, mas a gente vê que é um amor pela leitura que eles têm. E é natural, a gente não precisa ficar brigando com eles para ler, né? E a nossa leitura em voz alta também é muito rica. E, né, agora, como o Igor maior, já dá para aprofundar mais os temas, né? Então, quando a gente toca nos assuntos religiosos, né, já dá umas conversas, super demais. Eu lembro que a gente foi muito tempo catequista de Crisma, então hoje o Igor estaria entrando na Crisma, assim, né, na catequese. E, nossa, as crianças chegavam lá, não sabiam rezar a Ave Maria, aprender a oração do Vinde Espírito Santo, ficava ali uns 3 meses só para fazer eles decorar. E cantava, e fazia vários métodos, vários jeitos ali, lúdicos até de cópia, né?
não decorava a oração, né? E quando com o Igor a gente já consegue já, tipo assim, entrar até mesmo em conversas mais sobre a Santíssima Trindade, assim, né? Os mistérios da Santíssima Trindade mesmo. Agora, uma das leituras atualmente, né? A nossa leitura noturna está sendo tratada da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, né? Segundo o método de São Monfort. Belíssimo. E então, poxa, já consegui explicar, né, o tratado, né, a Santíssima Virgem Maria como uma prova da existência da Santíssima Trindade, todos esses links, né, fazer com Nossa Senhora, e ele já consegue ir complementando, pois é verdade isso, pensei isso, e já cita coisas que ele já estudou. Isso é demais, assim, e ver que é um fruto de o hábito e o amor pela leitura, né, e do sagrado, né? Então, assim, todos esses assuntos sagrados, que são desafiantes, né, desafiam as crianças, e esse conteúdo acima deles é o que vai motivá-los a eles quererem aprender, né? Então, quando eles se sentem desafiados, não, eu tenho que subir um degrauzinho, eu não posso ficar aqui nivelado por baixo e só facilitar a minha vida, né? Tenho que dar coisas mais difíceis para que eles se coloquem no lugar de humildade. Poxa, eu não sei isso, eu preciso subir, eu preciso buscar, né? A sabedoria não está Entender qual que é a fonte da sabedoria, né? Isso mesmo. E para isso, a rotina, né? E o planejamento norteando, tendo uma rotina, né, ali para guiar também, né? Claro que a nossa casa não é um quartel-general, né? Um quartel militar. Então, né, tem flexibilidades. Então, a gente consegue fazer tornar-se um hábito o estudo, fazer parte da vida da gente, né? E ter bons resultados, né? E eu vejo, assim, aqui em casa, ao menos, é um grande benefício, né? Ter uma rotina, né? E queres falar sobre como montou tua rotina? Então, a Maia até falou que tem suas primeiras rotinas, seu planejamento, né? Aqui também a gente tem, assim, todo ano eu acabo fazendo um planejamento, assim, eu sento no mês de janeiro, né? Eu já peguei para mim, assim, no mês de janeiro ali, eu fico só pensando no planejamento, o que a gente vai fazer, o que a gente já fez, revendo coisas que a gente fez, que deu certo, o que ainda não terminou, ou que alguma das crianças teve alguma dificuldade, né? Então eu fico mês de janeiro ali só planejando, assim, né? E uma das coisas que todas as mães perguntam e tem curiosidade ou dúvidas é como fazer provas, né? Como avaliar o desenvolvimento. Vocês fazem prova? Como que vocês sabem que a criança aprendeu tal coisa em português, ou matemática, ou geografia, né? E a gente fala que nós não temos provas, a gente não faz, não precisa ter provas. Por quê? Porque a gente está avaliando a criança o tempo todo ali, né? A gente está olhando, está dando aquele retorno imediato quando surge a dúvida, e quando a gente vê as atividades que eles já fizeram, a gente consegue avaliar, ó, aqui você não foi tão bem, pode melhorar. Faz um texto, fez uma redação, ó, essa redação ficou boa, mas você errou aqui, tem esse aqui. Pronto, você já conseguiu naquele exato momento fazer aquela avaliação, né? E isso é importante estar o tempo todo ali com o filho, porque a gente conhece o filho da gente, né, Mai? Que nem os meus já são maiores, a gente sabe ali que, você fez, mas teve uma preguicinha ali, né? Podia ter se esforçado. Ou aquela coisa que fez muito rápido. Opa, mas por que você terminou tão rápido, né? Então, a gente conhece, a gente tem aquele olhar de sensibilidade ali para ver. E é automático já, né? Se torna algo rotineiro, não precisa estar fazendo uma prova para avaliar, né? Claro que a gente vai vendo conforme a criança vai se desenvolvendo, que às vezes necessita uma avaliação maior, né? Que nem eu vejo o mais velho nosso, né? Com o Igor, de 13 anos. A gente vê que a gente precisa ter um olhar, uma avaliação melhor com ele, né? Mas, assim, o que ele já vem nos dando de feedback, o que ele fala para nós, já deu, porque mostra que ele aprendeu. A gente faz ele explicar aquilo que ele fez. Por quê? Né, questionando, né? Por que isso? Tá certo mesmo? Daí joga aquela duvidazinha dele. Não, é assim, tem aquela convicção, né? Então, é bacana fazer essa troca, né? Mas partilha conosco aí de você agora. Só comentando, né? Porque quando a gente fala de planejamento, assim,
no homeschooling, e também a gente fala dessa questão da desescolarização, às vezes as pessoas podem ficar confusas, né? Porque desescolarizar não quer dizer viver no improviso, não quer dizer que você não tenha que se organizar, né? A organização, ela é necessária, né? E ainda mais quando, igual no meu caso, no seu, né, que tem várias crianças de diferentes idades e várias demandas, né, na vida, na casa, né, as demandas próprias, né, de pessoa mesmo, de mulher. Então, a gente precisa se organizar, porque senão a gente não dá conta mesmo. Então, o planejamento, ele é muito importante. Só que ele tem o seu lugar, né? A gente também, o desescolarizar é não enxergar ele como um sargento, né? Igual você falou, minha casa não é um quartel, né? Então, a gente faz o planejamento para se guiar, mas ele não tem que ser uma dificuldade a ser, né, superada ali para aprender outras coisas que às vezes é o momento que a criança demonstrou interesse. E igual você falou, assim, a questão de conhecer a Deus, da catequese da criança, né? Isso eu sempre falo também com as mães, porque se Deus é a fonte de toda sabedoria, então primeiro você tem que buscar a Deus, incutir na criança, né? Catequizar a criança. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas as pessoas que convivem conosco pessoalmente, né? Falam assim, nossa, mas os seus filhos ficam tão quietinhos na Santa Missa, né? Como você consegue, assim, a catequese é essencial, porque ele vai na Santa Missa e ele tem uma visão diferente, que não é um passeio, né? Não é um encontro social. Você catequizou a criança, ele entende que ali é um sacrifício, né? Que ali é o próprio Deus que está lá, que tem que ter toda a reverência. Então, isso faz toda a diferença. Igual você falando aí, quando a gente observa a criança, que às vezes ele fez ali de qualquer jeito, né? Toda criança tem isso nas atividades. E uma coisa que eu sempre falo com o meu filho, eu falo do meu filho porque o mais velho acaba que a gente fala mais porque está sempre mais, né, mais desenvolvido mais à frente. Mas aí ele entrou numa fase que ele quer fazer logo para poder ir ler, ou para poder ir brincar, ou para fazer alguma coisa que ele queira, então ele quer fazer rápido. E aí, esses dias ele fez a caligrafia e não ficou muito boa, né? E aí eu falei para ele, eu falei assim, filho, na vida a gente não faz as coisas por fazer, né? Aqui eu sempre costumo falar com ele, olha, trabalho mal feito é trabalho não feito. Então, se dedique, faça direitinho que você termina e aí você está livre para fazer as outras coisas, né? E tudo que a gente faz para Deus, né? Essa semana a gente estava tendo uma hora de labora e aí ele ficava falando, né, mamãe, hoje tem live, tá? E aí algumas mães questionaram, né, como que, assim, o evento em si, né? E aí eu estava falando com ele, eu falei assim, filho, a mamãe não está ganhando nada financeiramente com isso, mas Jesus também não recebeu nada para transformar a água em vinho, mas ele transformou no melhor vinho. Então a mamãe se esforça para fazer da melhor forma possível, porque é assim na vida, o cristão ele precisa ser assim, independente dele receber ou não algo, né? Seja um abraço, um sorriso, um agradecimento, que seja independente da pessoa reconhecer aquilo que ele está fazendo ou não, tudo que o cristão vai fazer, ele tem que colocar todo o amor, porque ele faz para Deus que habita no outro. Então, assim, esses tipos de ensinamento fazem toda a diferença, né? Porque a criança, ela passa a ver tudo que ela faz de uma forma que transcende, né? Transcende essas miudezas do dia a dia, né? Então, eu sempre coloco isso para eles também. Olha, tudo que a gente faz para Deus. Então, a gente faz com todo amor, com toda dedicação. E o estudo também é assim, né? Estudar é muito importante, mas entre estudar e estar, no caso que eu chamo nosso oracional, né? Nosso momento com Deus, o nosso Santo Terço, nós priorizamos o Santo Terço, nós priorizamos o momento da oração, da meditação, da leitura dos santos, porque a sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela só vem de Deus. Então, você precisa buscar a fonte de toda a sabedoria. Como mãe, eu sempre falo, Senhor, eis aqui os meus 5 pães e os meus 2 peixes.
né? É o que eu consigo fazer agora. Mas toda sabedoria vem de ti, então eu sei que o Senhor vai fazer frutificar na mente da criança se essa é a sua vontade, né? Eu faço a minha parte, vou com a minha pequenez. Mas a gente tem sempre que direcionar a criança para esse olhar. E aí eu vou mostrar para você, aproveitando, eu não sei nem que horas são, né? Porque eu converso demais. Uns 10 Vou minutos. mostrar para vocês o meu primeiro grande planejamento. Ele foi até feito. Olha só. Olha que organização! Quando eu fui fazer essa ideia, eu até peguei da Gláucia na época, eu comecei a seguir ela no Facebook ainda, e ela tinha feito um comentário, como que ela definiu o que ela ensinaria para o filho dela, né, para o Sam. E aí eu achei aquilo tão interessante, eu falei assim, nossa, para me organizar, eu vou fazer dessa forma também. Então, aqui no centro, a gente colocou o motivo de todas as coisas, né? Que é Deus. E aí, Deus deu a vida para o José, porque na época era ele, né? E o José tem corpo, tem alma, tem mente. Então, o que a gente vai trabalhar na parte do corpo? E aí fui puxando as coisas que eram importantes, alimentação, exercício. E na mente, né? Aprender as letrinhas, aprender os números. E no espírito, né? Na catequese, a vida dos santos, a manusear a Bíblia. E aí a gente foi puxando, né? Ramificando ali, conforme tem sempre a origem em Deus, né? A origem de todas as coisas. Mas aí a gente vai evoluindo, né? No outro ano, aí eu já fiz um super mega planner, né? Porque aí eu já coloquei, né? Assim, né? Na verdade, esse não foi o segundo, eu não achei o segundo. Esse aqui já foi o de 2018. Aí eu já fiz, né? Coloquei cada temática, aquilo que eu gostaria de trabalhar e tal. A gente fez tudo? Não, mas quando eu ia planejar ali o que a gente ia fazer, a gente ia lá no planejamento e consultava, viu o que a gente conseguiu, o que não conseguiu. E aí no outro ano a gente colocava. Aí esse ano já evoluía um pouquinho mais. Aí esse ano, né, a gente já contou quantas semanas a gente teria, quanto tempo, as pausas que a gente precisaria fazer, né? Já fiz uma coisa mais elaborada, já coloquei o que eu tinha e o que eu precisava adquirir. Então, assim, a gente começa de uma forma muito simples, né? E aí a gente vai evoluindo, porque a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo também com os filhos, né? Então, o importante, eu costumo sempre falar, é você saber aonde você quer chegar para saber que caminho você vai tomar. Porque, igual você falou, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas o meu filho tem tal idade, o que eu ensino? Aí eu sempre falo com a mãe o quê? Vamos parar um pouquinho e ter um tempo para descobrir o que seu filho já sabe, o que ele não sabe, o que ele tem dificuldade, né? E o que você quer ensinar para essa criança? Que tipo de pessoa você quer formar? E aí, sabendo isso, colocando isso no papel, fica mais fácil até para escolher qual material. Porque às vezes, como eu coloco alguns materiais à venda, às vezes as pessoas já chegam assim, quais materiais seus eu compro? Eu falo, nenhum, por enquanto nenhum. Né? Vamos primeiro descobrir o que você precisa, né? O que é importante agora, o que seu filho não sabe, o que ele tem dificuldade, porque às vezes a gente sai comprando coisas, né, que não tem necessidade. Então, primeiro a gente precisa saber o que a criança precisa, para depois você adquirir, para não sair comprando coisas e aí fica mais perdida do que se não tivesse nada. Então, primeiro a gente tem que se organizar, saber primeiro o destino que você quer chegar, para depois descobrir que caminho que você vai tomar, porque talvez nem os meus materiais vai ser necessário, vai ser útil para você, né? Então, a gente precisa primeiro saber o que a gente quer, para depois saber que ferramentas a gente vai utilizar. E isso faz parte do planejamento, né? Isso mesmo. Você falou tudo assim, né? É um passo de cada vez e cada ano vai melhorando. Cada passo isso vai crescendo, a família vai crescendo, né?
A gente vai abrir só um pouquinho aqui para ver se o pessoal tem perguntas. Tem alguma pergunta? Temos 5 minutos da live ainda. Acabando, né? A conversa foi boa. Mas tu falou um ponto muito interessante, Maia, porque muitas pessoas acham que baixei um currículo norte-americano, né? Por exemplo, vamos citar um famoso, da Seton Homeschool, né? Comprei o currículo da Seton, só que a mãe vai ter que ter um tempo para traduzir, né? Junto com a ajuda do pai. E às vezes não era aquilo, né? Às vezes nem tinham feito um planejamento, né? Não sabiam nem aonde queriam chegar, não tinha nenhuma meta, daí já compraram material pronto, por exemplo, da Seton. E agora? Perdi o dinheiro porque não era aquilo, né? Então começa... Deixou de investir em algo que seria realmente útil, né? Justo porque ele não conheceu primeiro o seu filho, não se conheceu, não sabia... o que eu vou encarar mesmo? Vou aprender, né? Vou querer estudar de fato mesmo para ensinar meus filhos, né? Vou assumir realmente todas essas matérias, né? E então realmente o planejamento e a rotina se tornam muito, e o conhecimento da família, né, se tornam muito necessários, né, para a eficácia, né, do homeschooling. Então vamos ver as perguntinhas aí. Vamos lá, tem Fabiana. Qual a possibilidade de uma mãe que trabalha fora fazer homeschooling, né, o HS? Se virar nos 30. Olha, todas as possibilidades, né? Tentar. Tem que tentar, né? Os horários que tu tiver em casa, aproveitar. Organizar, né? Usar bem o tempo que tem. Maia, você é de qual turma do Carlos Nadalim, do curso? Eu acho, eu não sei se é a 4 ou se é a 5, acho que é a 5. Nós conhecemos o Carlos Nadalim, né, quando ele fez o primeiro curso. Fez o primeiro, a gente não fez o curso, mas a gente conheceu ele quando ele lançou o primeiro curso. A gente não fez o curso porque a gente conversou com o Carlos, assim, trocou umas figurinhas. A gente já estava ligado no método fônico, né? Daí só pegamos umas figurinhas e logo ele também começou a lançar o material gratuito, né? O e-book e alguns vídeos ali com dicas. Então a gente já estava vindo no embalo e aproveitamos as dicas dele e tivemos muito sucesso com a Kiara na época. Então, ali, ó, quanto à lei, o Brasil já considera educação domiciliar? Enquanto a lei, o STF decidiu que precisa de uma regulamentação, né? Mas a maioria das famílias que fazem homeschooling nunca tiveram nenhum problema com a lei. Porque não é crime, né? Fica bem claro isso. Homeschooling não é crime e o artigo 205 da Constituição diz que é dever da família e do Estado prover a educação das crianças. É isso aí. Estou conhecendo agora, estou gostando muito, que bom. Tem mais perguntinhas, mas a gente já está no finalzinho, então, se tiverem mais perguntas... É obrigatório crianças submeterem avaliações em secretarias de educação? Por enquanto não, porque nenhuma secretaria de educação depende dos órgãos estaduais, né, ou federais. Então, eles vão... Se o MEC, por exemplo, fizer alguma avaliação, daí sim, mas por enquanto não. Isso aí, então, pessoal, a gente já está nos minutinhos finais. Mais perguntinhas, entrem lá no nosso grupo no Telegram, nós vamos estar respondendo por lá também. Nós ficamos muito felizes com a sua presença, Maia, é sempre muito bom partilhar. Nós gostamos muito de conversar com as famílias, conhecer, a gente sempre fala... Mande mensagem para nós, a gente conhece a família, entende a família, porque cada família é única, né? Foi isso um dos motivos que nós temos aqui em Santa Catarina um grupo de apoio que já está grande, porque é partilha, vivência, trocar figurinhas, ver a grandeza de cada família, não se comparar, né? Não comparar com a família do outro, mas louvar a Deus pelos benefícios que aquela família está tendo, pelos avanços, né? E aproveitar, né? Se enriquecer junto, né? Isso é muito bom. Então, nós agradecemos porque você aceitou nosso convite e foi uma partilha muito bacana. Eu que agradeço, foi uma honra. Gosto muito de você, você sabe, né? Talvez não saiba, mas eu gosto muito de você. Foi uma honra poder bater esse papinho aqui, conversar, trocar figurinha. E parabéns aí pela semana. Eu tenho certeza que essas lives vão ajudar muitas pessoas, né, que estão começando e estão aí sem saber que caminho tomar, né? Parabéns e boa sorte. Muito obrigado, Maia. Que Deus abençoe muito você, sua família, Nossa Senhora do Bom Parto, te dê uma boa hora. Nós entramos nos 30 segundos finais, convidando o pessoal
entrem no nosso grupo do Telegram, tem o link ali na bio. Não percam a live de amanhã, será com o padre Claudemir Serafim sobre o grave dever da educação dos pais na educação dos seus filhos. Vai ser uma live super especial com o sacerdote da Santa Igreja. Então, aguardamos vocês. Até amanhã e fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!